Bem-vindo ao Revisa Med. Nossa aula é sobre parto humanizado. Neste primeiro módulo, vamos fazer a introdução ao tema. Parto humanizado, quando vamos falar sobre ele, esse tema, logo pensamos assim, o parto em si já não é humanizado, né? São pessoas humanas, a gestante em si, como as pessoas que estão vivendo aquele momento, não é um parto em si já é humanizado, mas esse conceito novo que tem suscitado muitas controvérsias, muitas discussões, eu acho que merece realmente que a gente debata um pouquinho mais sobre ele. O parto em si é o marco na vida da mulher, em que ela deixar de ser uma filha e vira mãe, e que o filho idealizado passa a ser um bebê real, com necessidades, solicitações. A maternidade abrange fatores nos planos físicos, psicológicos, mentais, emocional e social. Isso traz um sentimento muito contraditório para a mulher, então ela merece um apoio especial nesse momento. O termo obstetrícia, quando a gente vai falar sobre ele, a gente tem que entender um pouco o que ele significa para nós, né? É a parte da medicina que estuda os fenômenos da gestação, parto e puerpério, a fisiologia, a patologia e os possíveis acidentes que possam acontecer. A gente pode, às vezes, ver um termo como sinônimo, a tocologia, né, a tocoginecologia, que na verdade tocos vem do termo parto e logos, estudo. Então, deduz que a obstetrícia é o estudo desse fenômeno todo, do parto, da gravidez em si e do parto. Obstetrícia deriva do latim obstetris, originário do verbo obstare, que significa ficar ao lado, ou, em alguns relatos, a mulher que presta auxílio. Porque a gente tem que ter a noção de que, na antiguidade, as mulheres que prestavam esse apoio, né, as mulheres que faziam esse papel do obstetra, que hoje em dia temos. Tá? E essa foto do lado, eu acho que mostra bem o que é o termo realmente da obstetrícia. É estar ao lado, é apoiar, é acompanhar esse momento que é fisiológico, tá, do parto, mas que, necessitando uma intervenção médica, o obstetra estando ao lado, além desse apoio, ele vai dar o apoio médico, o apoio das intervenções que sejam necessárias para que mãe e filho terminem bem esse momento. Se a gente for pensar no histórico, né, da assistência ao parto, né, várias modificações foram acontecendo durante o passar do tempo. Até o século XVII, o parto era assunto de mulheres, né? O homem não participava daquele momento. Era realizado de modo caseiro, por uma parteira experiente, geralmente a mãe da própria parturiente. As mulheres tinham vários filhos e a mãe ou alguma vizinha, algum parente que acompanhava aquele período do trabalho de parto e do parto. Tá? Na realeza, por exemplo, tinha um caráter de espetáculo, com várias pessoas assistindo. Isso a gente vê nos museus da Europa, tem muito isso. Eles mostravam que a realeza tinha uma grande plateia esperando o momento do parto, né? Hoje em dia a gente até vê alguma coisa assim, mas numa coisa maior, né? Todo o mundo inteiro vivendo a gravidez, o parto das princesas, mas de uma maneira, claro que bem diferente do que era antigamente. Tá? Os médicos só eram chamados em partos difíceis, mas o poder de decisão continuava sendo das mulheres e das famílias. Né? O médico só era chamado naquele momento do desespero, onde que mãe e filho corriam risco de vida. Né? E muitas vezes também a decisão de ir para algum outro local que não fosse a casa era realmente decidida pela família, principalmente pela mãe. E essas fotos que a gente vê, esses desenhos que nós vemos de partos antigos, realmente eu acho que é o que assusta a mulher hoje em dia. A ideia de parto que causa o que a gente chama de, às vezes, até uma partofobia, né? O medo do parto, na verdade elas têm imagem de partos difíceis, de partos traumáticos.
né? E o que a gente tenta mostrar hoje que é possível ter um parto humanizado e um parto tranquilo para aquela paciente. No tempo que nós vivemos, a gente não tem que ter essa imagem de parto. A imagem de parto que temos que ter é um parto feliz, e é isso que nós vamos tentar mostrar para vocês hoje. Devido ao alto número de mortes no processo dos partos, iniciou-se a instrumentalização do parto, com a criação de instrumentos, como fórceps e outros instrumentos que tentavam facilitar aqueles partos difíceis, onde que aconteciam as distócias, né? Ou as paradas de progressão, que imagina naquele tempo, numa casa sem recurso, o que o médico tinha, o que ele poderia fazer naquele momento? Muito pouco. Então foram criados instrumentos, né? E com isso, às vezes as parteiras começaram a perder lugar para o próprio cirurgião, né? Que era vocês imaginam que era uma cesariana, por exemplo, naquela época. Então, tudo que pudesse ser menos traumático, menos risco do que uma cesariana, que era uma medida heróica, né, tentando resolver um parto complicado, poderia ser usado. E foram criados vários instrumentos que poderiam ser usados com todos os riscos, com todas as dificuldades, né, e se morria muitas mulheres, muitas crianças, né? Então, tudo que pudesse ser feito para aliviar esse momento e melhorar essas dificuldades, com certeza foi desenvolvendo. E com isso, tivemos uma saída das parteiras e a entrada do médico nesse cenário do parto. A cesariana, como eu falei, ela causava um alto índice de morte nessa época. Se conhecia muito pouco das bactérias, muito pouco das infecções, as técnicas cirúrgicas eram muito complexas, muito difíceis, os instrumentos cirúrgicos, né, a anestesia era muito precária. Então, com certeza, a cesariana, grande parte das vezes, indicaria um risco muito grande de morte para aquela mulher. Então, realmente, não precisava de ter uma melhora naquele atendimento. E, com isso, nós tivemos a medicalização e a institucionalização do parto. Quer dizer, foi criado instituições, hospitais, casas de saúde, casas de caridade, que teriam a função de acolher aquela gestante para que ela tivesse um atendimento melhor. Só que, com isso, acabou que a família foi afastada. Começou a virar um procedimento médico, né? E com isso ela acabava afastando um pouco a família que realmente dominava o momento do nascimento e do parto. Os hospitais eram planejados para a necessidade dos profissionais, quartos coletivos e para as gestantes, né? Então, a gente imaginando o que seria, né? Virou realmente o que era feito de uma maneira reservada, na casa da paciente, só com a família, virou uma instituição. Um hospital, onde eram várias gestantes juntas, né, com todas as complicações que isso possa acontecer. Então, isso é o que a gente foi vendo com o desenvolvimento. E nisso, as gestantes assumiam uma posição passiva, sem a presença de pessoas de confiança, e com isso também ditava-se normas de comportamento para aquela gestante. Ela não tinha a liberdade que ela tinha em casa, tá? E isso, com certeza, mudou o conceito do atendimento do parto. A mulher foi perdendo autonomia no parto, ou seja, essas normas que eram criadas de comportamento, que se acreditava que era o melhor para ela, ditava-se a ela o que ela podia e o que ela não podia fazer durante esse período do parto. É só imaginar que se eram quartos coletivos com várias gestantes, né, tinham que ter normas de comportamento e que a medicina, naquele momento, acreditava que era o melhor para ela. Tá? Então, com isso, até foi mudando todas as escolhas que ela poderia ter. As índias, as mulheres mais antigas, usavam o parto de cócoras, várias posições para ter aquele neném. Mas com a institucionalização, ela foi ficando nas camas e não podia movimentar, não podia sair daquela posição. Então, até a escolha da posição de parir foi tolhida dessa gestante. O parto ocorria num ambiente desconhecido.
realizado por pessoas desconhecidas. É só imaginar, né, nos tempos de hoje, uma mulher que chega num lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, no momento de angústia, de dor, sem saber o que vai acontecer com ela e com o filho, chegando num lugar que não sabe como é que vai ser atendida. E muitas vezes esse ambiente frio, né, só realmente causa mais sofrimento para aquela gestante que já está passando por um momento com certas dificuldades, apesar do significado do nascimento, significado do momento para ela. A obstetrícia moderna fez com que partos difíceis e que culminavam na morte da parturiente ou do seu bebê passassem a ser mais seguros quando realizados em hospitais e com equipes especializadas. Em situações de risco do nascimento, porém, a recomendação para todos os partos fossem hospitalizados e medicados, o que contribuiu muito para o aumento do número de cesarianas que vemos hoje. Nós vemos, principalmente no Brasil e em alguns países, como aumentou o número de cesariana. A OMS recomenda que fosse até 15% a incidência de cesarianas e a gente vê que esse número é muito maior, que nós vamos mostrar mais para frente. Isso, claro que a medicalização do parto fez um pouco isso. A cesariana, com o tempo, com o advento da anestesia, com a melhora dos antibióticos, das técnicas cirúrgicas, passou a ser um procedimento bem mais seguro do que aquele que nós mostramos anteriormente. E com isso, a facilitação do procedimento, com certeza, aumentou muito o número de cesarianas como nós vemos hoje. Seja por indicação, realmente, por condições melhores para o parto, mas também por muitas conveniências, tá? E será que isso realmente está sendo bom? Será que isso está melhorando a qualidade da obstetrícia oferecida? Por isso que se questionou, se questiona e surgiu mais essa discussão sobre o parto em si. E por isso foi criando essa questão do parto humanizado, parto adequado, seja qual termo seja usado. Na verdade, eu falo que sempre o parto é o mesmo desde que o ser humano existe. O que foi mudando foi a qualidade do atendimento. E é isso que nós estamos mostrando para vocês. Teve uma melhora em muitos sentidos, mas a melhora também trouxe algumas mudanças que nem sempre foram positivas. Mas isso tem sido tentado cada vez a melhoria desse momento. E dentro disso, mostrando para vocês uma incidência que corresponde mais ou menos de todo lugar no Brasil. Tá? Por mais que tenham sido feitas campanhas para melhorar o índice de cesariana, a gente vê que ainda o índice de cesariana no SUS ainda continua sendo maior do que o parto vaginal em muitos locais. Tá? Pode ter as oscilações, mas nessa incidência de 2017, na cidade de Juiz de Fora, por exemplo, ainda mostra que essa incidência, por mais que tenha sido feito tentativas de melhora desse atendimento, ainda continua muito alto o índice de cesariana. Tá? E é isso que a gente tem tentado mudar, tanto em relação à gestante, como as instituições, como os serviços de atendimento, para que realmente tenha um atendimento de mais qualidade e mais eficaz para a mulher. Porque se a gente fosse pensar, não, fez mais cesariana, mas reduziu o índice de morte materna e fetal. E, na verdade, o que a gente vê é que isso não é bem assim. Esse gráfico mostra a incidência de mortes maternas desde 1996 até 2016 e vemos que, apesar das oscilações, apesar de alguns momentos de diminuição, que seria dar um otimismo, ver essa linha descendo, mas logo a gente vê que começa a aumentar de novo. Tá? E muito longe da intenção que a gente tem de cada vez ter menos mortes maternas. Então, a gente tem sempre que questionar, será que a nossa qualidade de atendimento realmente está adequada? Tá? A gente vendo isso, que a gente vê que ainda temos muito que melhorar. Tá? E isso representa mais ou menos o que a gente veria em qualquer cidade do porte de Juiz de Fora ou do Brasil em si.
Tá? A gente vê que, de modo geral, diminuiu a morte materna por alguns momentos, diminui a morte fetal, mas ainda temos muito que melhorar em relação ao atendimento, que ainda é muito alto. Então, quando a gente fala do atendimento da gestante, a gente tem que ver também a qualidade e a visão que ela tem sobre esse atendimento. E quando hoje em dia surge o termo de violência obstétrica, que na verdade é alguma coisa que vá contra o desejo dela, desde o momento da chegada na maternidade até de todo o atendimento, do parto em si, do pós-parto, e coisas que ela vivencia. Tá? Então, se a gente for analisar esse trabalho, por exemplo, mostra que 25% relata que sofreu alguma violência durante o atendimento ao parto. Tá? E muitas podem falar que não sofreu nenhuma violência durante o parto. Mas, se a gente for pesquisar um pouco mais como ela se sentiu durante essa evolução, o que aconteceu. E a violência pode ser de várias formas, né? Desde um toque de forma dolorosa, que é grande parte as queixas dela, se alguém negou ou deixou de oferecer algum tipo de alívio para a sua dor. Né? Então, claro que a gente sabe que o maior medo da gestante no momento do parto é a dor que ela vai sentir. Ela traz experiências de outras pessoas que trataram, que tiveram o parto antes dela, e isso ela já chega na maternidade com esse medo do que vai acontecer. Tá? Se gritou com ela, muitas vezes ela escuta frases, né, que realmente a deixam mais constrangidas, né? Não permitem que ela manifeste a vontade dela e chega a ser grosseiro. Alguém da enfermagem ou médico ou algum profissional gritando com a paciente, não informou sobre alguns procedimentos que estava fazendo. Né? Então, a gente fala muito isso. Assim, a humanização é mostrar o que vai ser feito, ela informar tudo o que for acontecer naquele momento, é importante para aliviar o momento, ela sabendo o que está acontecendo, só isso já alivia muitas vezes o que ela está vivendo naquele momento. Tá? Se negou a te atender, né, muitas vezes ela solicita alguma coisa, chama o profissional e não vai ser atendida. Xingar e humilhar, né? Quantas vezes a gente vê isso nas maternidades, né? Falando coisas realmente desagradáveis com a gestante naquele momento. Se houve até forma de empurrar, amarrou, né? Algum tempo atrás a gente via a gestante naquele momento de dor, de sofrimento, ser amarrada em camas, né? Isso não é admissível na medicina moderna de humanização. Tá? Até bater, né? A gente vê casos de que a gestante realmente estava transtornada e que o profissional quase que agrediu. Tá? E pior ainda, se a gente for pensar, né? Se houve até assédio sexual naquele momento de intimidade da gestante, algum profissional realmente agiu de modo discriminando ou agredindo e abusando sexualmente daquele momento, que a gente pensa que é um absurdo, mas que, infelizmente, a gente sabe que pode acontecer. Assim, encerramos este módulo. Você pode reforçar o conteúdo no nosso caderno digital.